Prezadíssimos, paz seja convosco. No nosso encontro semanal a respeito da Bíblia Sagrada, estamos mais uma vez comprometidos em estudarmos ou falarmos algumas coisas referentes aos estudos bíblicos que efetivamos na nossa escola bíblica dominical. Estamos no terceiro trimestre estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Ataques estes, naturalmente, efetivados por Satanás. As sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. É bom lembrar que todos nós aguardamos com apreensão, em certo sentido, mas com firmeza, com segurança também, a promessa de Cristo Jesus de voltar para levar o seu povo para a glória. Isto acontecerá através do arrebatamento que aguardamos, arrebatamento da igreja, conforme revelado na Bíblia Sagrada. Então, à medida que nos aproximamos deste glorioso dia, que um dos poetas e escritores da harpa cristã chama de nossa esperança, que é a sua vinda, então estes ataques sutis do inimigo de nossas vidas se intensificam. Só que, como temos visto desde o início desta série de estudos deste trimestre, verificamos então que esses ataques realmente são de natureza sutis e não abertas, ostensivas ou muito visíveis, e nem também estrondosas ou escandalosas. Já houve e ainda há pontualmente algum aqui e ali desse tipo de ataque, mas o que realmente se mostra mais eficiente por parte, melhor dizendo, do diabo, do inimigo das nossas vidas, é realmente os ataques sutis. É quando o diabo se apresenta como anjo de luz, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11 e versículo 14. O estudo número 7, a lição número 7 deste trimestre, traz como título A Sutileza da Relativização da Bíblia Sagrada. A relativização da mensagem da Bíblia Sagrada, do conteúdo doutrinário, normativo da palavra de Deus para os filhos de Deus, para aqueles que nela creem, mas também para o pecador que naturalmente precisa conhecer que há um plano de salvação elaborado por Deus, efetivado por Jesus Cristo e aplicado pelo Espírito Santo para a salvação dos pecadores. Um dos textos nos quais nós nos baseamos para esse estudo está em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o 17. O 14 diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus pela fé. É o que diz o verso 15. O verso 16 tem sido uma espécie de texto áureo para todos nós que acreditamos na inspiração da Bíblia Sagrada. Diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, a fim de que, ou para que, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Este é um clássico texto usado em muitos cultos de doutrina, em muitas escolas bíblicas também, para enfatizar o fato de que as Escrituras Sagradas, que são inspiradas por Deus, elas, por consequência de serem inspiradas por Deus, ela é inerrante, é infalível e é eterna. É a palavra do Deus eterno, portanto, a palavra dele é eterna. Nós não podemos jamais separar, divorciar o Deus da palavra e a palavra do próprio Deus. Se acreditamos que a Bíblia Sagrada é esta palavra falada por Deus para nosso benefício, então precisamos tomar atenção em estudá-la, não acha? E também obedecê-la. Portanto, amados, o inimigo, sabendo disso, tem procurado atacar as bases escriturísticas, as bases doutrinárias extraídas da Bíblia Sagrada para normatizar a nossa vida. Desde os tempos da Reforma que uma frase se popularizou e é repetida entre nós evangélicos de forma geral, quer os pentecostais, quer os tradicionais ou os não pentecostais, como a gente sempre diz. E é a seguinte: a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática
para o verdadeiro Filho de Deus. É a única regra de fé porque regulamenta a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com o Papai Celestial, no sentido vertical. Mas ela também é a nossa regra de vida humana, vida social, de vida horizontal. Então, tanto é a única regra de fé e também prática. Aleluia. Então a fé não é apenas uma coisa teórica, religiosa, intelectual que aprendemos, mas é algo a ser praticado. E tudo isso, evidentemente, sofre os ataques do maligno. Repetindo, a Bíblia Sagrada, por todos nós evangélicos, é considerada como o livro de Deus, o livro de Deus, a revelação de Deus para a humanidade. Ela é inspirada por Deus, inerrante, infalível e eterna. O salmista disse no Salmo 119, 97, para sempre, ó Senhor, a tua palavra, aliás é 89, verso 89, para sempre a tua palavra, ó Senhor, permanece no céu. E o Senhor Jesus, em Mateus 24, 35, disse, passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. A palavra de Deus não vai passar, ou mais a minha palavra não passará, disse Jesus. E Jesus é Deus, você não pode, repito, separar Deus da palavra. Deus é eterno, a sua palavra também é eterna, eterna. Os ataques, então, que o inimigo tem encetado contra a Bíblia Sagrada vêm de muito tempo. Já no período da Antiga Aliança, houve vários ataques e tentativas de anular, diminuir ou mesmo abolir por completo a mensagem de Deus para os seus filhos. Não é novidade, portanto, e ninguém duvida mesmo de que a Bíblia realmente tem sofrido muitos ataques. Aqueles que creem e até os que não creem acabam admitindo também. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la ou aboli-la, como foi dito. Há um episódio em Jeremias, capítulo 36, verso 23, em que o rei Jeoaquim, rei de Judá, enquanto Jeremias havia mandado Baruque, que era o seu amanuense ou secretário, levar um rolo, uma parte do rolo, parte do livro que ele havia escrito para ser lido no palácio, o rei, enquanto ouvia, ou depois, melhor que ouviu, a mensagem lida daquele texto sagrado, inspirado por Deus, do profeta, ele cortava com o seu canivete, diz a Bíblia, e então queimava. É um dos exemplos em que o inimigo, através de homens ímpios, tentou abolir, queimar, destruir todas as mensagens. A gente sabe que, na sequência lá da narrativa, o Baruque voltou para junto do profeta Jeremias, contou o que aconteceu, Jeremias certamente ficou apreensivo, mas Deus disse para ele, não se preocupe, vou te dar uma nova versão do mesmo texto que ele queimou. Eu tenho uma cópia, eu vou te dar. Deus inspirou o profeta a escrever um pouco mais ainda, além, porque era uma mensagem realmente que condenava o pecado daquela gente e ninguém gosta de ser chamado a atenção, vamos dizer assim, né? Ou de ser contraditado, ou de ser atacado nos seus erros e nos seus desvios espirituais. Certo, queridos? Então, esta lição está estruturada em 4 tópicos, um deles para reafirmar, aliás, para contemporaneizar, ou melhor, contextualizar a Bíblia Sagrada e o espírito desta era. Não contextualizar a Bíblia, ela não precisa de atualizações, como já disseram. A única atualização que se faz do livro sagrado é quanto à sua linguagem. Isso eu tenho insistido e continuo repetindo. Todas as versões que nós temos da Bíblia, nas diferenças que existem, são somente quanto à linguagem, porque a língua, o idioma humano é dinâmico. Exemplo, língua portuguesa, tivemos em 2009, por exemplo, a última atualização ortográfica, uma mudança em alguns termos, algumas acentuações e etc. Então, consequentemente, as próximas edições da Bíblia Sagrada terão que compor ou contemplar essa atualização ortográfica, que é a forma correta de escrever. Então, quanto à linguagem, sim, há essa atualização. Não quanto à mensagem. A mensagem de Deus é a mesma, é imutável, ela não muda. Assim como Deus é invariável, como ensina o apóstolo Tiago, a sua palavra também é eterna e jamais mudará. Passarão os céus, passará a terra,
mas as minhas palavras, disse Jesus, não passarão. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então, amados, a Bíblia e o espírito desta era. Que espírito, do que é mesmo que o autor deste comentário da nossa revista, por exemplo, está querendo dizer com espírito desta era? Espírito, naturalmente, com E minúsculo. O termo espírito aqui, meus amados, nesse tópico, retrata o estilo de vida ou mesmo a mentalidade das pessoas que é estranha ao ensino da Bíblia, estranha à revelação da Bíblia. E a revelação sagrada, aliás, a Bíblia toda, no Novo Testamento especialmente, vai trazer orientações e nos dizer que o que está no mundo é diferente daquilo que é revelado na Bíblia Sagrada. Há uma dualidade, realmente, entre o que é de Deus, o que Deus revelou em Sua Palavra e aquilo que é puramente humano, que são as ideologias, as formas, os pensamentos, as cadeias de pensamento ou filosofias de vida, ideologias especialmente criadas, como já vimos na lição anterior, meus amados. O apóstolo Paulo identifica esse estilo de vida de crentes, ou melhor, daqueles que ainda não são crentes e que vivem no mundo, em vários textos. E o apóstolo João diz que este mundo, por exemplo, jaz no maligno. Que tipo de mundo ele está falando? Do sistema que rege as pessoas que vivem no mundo. Consequentemente, vivendo de formas, ou melhor, desprezando alguns princípios e valores registrados na Bíblia Sagrada, ou, quando não desprezando, até mesmo negligenciando, ou então até mesmo contradizendo ou invertendo as coisas, como a gente normalmente expressa, citando Isaías 5:20, por exemplo, sobre a questão da inversão de valores. Há sim esta inversão. Paulo vai dizer que naquele tempo, falando para os crentes de Éfeso, naquele tempo, ou seja, o tempo em que eles não estavam em Cristo, não tinham aceitado Jesus ainda, estavam, diz ele, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E é o apóstolo João que vai nos dizer, então, que o mundo jaz no maligno. E automaticamente, então, quando falamos do espírito desta era, estamos nos referindo a estas estruturas de pensamento e de ideologias que se contrapõem, que contradizem as palavras de Deus, o ensino da Bíblia Sagrada para a nossa vida, que é a nossa fonte maior de inspiração, pois, na verdade, ela é inspirada e deve reger a nossa vida, deve pautar a nossa vida, deve ser a base sobre a qual construiremos a nossa estrutura espiritual. Dentro das ideologias e dos pensamentos que já se idealizou, nós já encontramos, por exemplo, a questão da desconstrução. Você já deve ter ouvido falar por aí de termos como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, o relativismo e também o desconstrucionismo. Desconstruir é um conceito filosófico elaborado por um tal de Jacques Derrida, que nasceu lá em 1930. É definida não como destruição completa, mas desmontagem ou decomposição dos elementos constituintes de uma estrutura. Neste caso, estrutura espiritual, doutrinária, proposta pela Bíblia Sagrada. Então, o que estes filósofos, pensadores, ensinadores, educadores, formadores de opiniões fazem com suas vidas, com seus conceitos, com as suas narrativas, seus discursos, é exatamente tentar, pelo menos, desconstruir este edifício, esta casa espiritual, essa estrutura escriturística, doutrinária, trazida pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, como revelação, como orientação normativa à vida daqueles que acreditam em Deus. Em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas a sua herança cultural, mas sobretudo o seu conjunto de valores, como eu disse, tanto éticos quanto moral também. Enfim, amados, é uma nova
forma de pensar, de agir e de se comportar. É bom lembrar de Romanos capítulo 12, para nós crentes, e a Bíblia diz: não vos conformeis a este mundo, ou não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Verso 2, está escrito exatamente isso. Não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que é de Deus está na Bíblia Sagrada revelada e são valores eternos, são princípios imutáveis, inegociáveis, mas o tal da desconstrução procura destruir, mas não de forma avassaladora ou do tipo terra arrasada. É aos poucos, como diz o conceito de desconstrução, repetindo, é a desmontagem ou a decomposição dos elementos constituídos de forma sutil, como é o nosso tema de hoje, sutileza da relativização. E relativizar significa exatamente diminuir os conceitos ou então desconsiderar que existam verdades absolutas. Quem é adepto do relativismo não acredita que haja uma verdade diretiva, específica, mas que sim, cada um tem a sua verdade, entende da forma que lhe melhor parecer e prossegue dessa forma. Que Deus nos ajude para que possamos ter esse entendimento. Ainda dentro dessas sutilezas do espírito da era, do espírito deste tempo, como já dissemos, esse espírito do mundo, como diz a Bíblia Sagrada, retrata esse estilo de vida ou essa mentalidade puramente secular, em contraponto à espiritualidade verdadeira, ao Espírito de Deus que nos ensina através da palavra de Deus. Outra coisa proposta por eles é realmente o relativismo, que dentro dessa configuração cultural, relativismo é inevitável, ou seja, dizer que nada é absoluto, não há valores perenes. Propõe, né, o relativismo. Tudo é relativo, e, na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem sorrateiramente tentando forçar e entrar nas igrejas, na doutrina, na forma de se comportar das pessoas também. Não há mais parâmetros que por meio dos quais se possa dizer o que é certo e o que é errado. Não existe mais padrão para definir o que está certo e o que está errado. Cada um tem o seu próprio conceito do que é certo e do que é errado e não tem mais uma autoridade. Perdeu-se há muito tempo já, aliás, na sociedade, sem Deus, esses parâmetros para medir o que é certo e o que é errado, para determinar aquilo que pode, o que não pode, o que é santo, o que é profano, o que é vil, o que é justo, o que é direito, o que não é, etc. Então, amados, tudo é relativo, tudo é relativo. Essa é uma das premissas que rege esse tal espírito desta era. Que Deus nos guarde. Um outro tópico abordado por nossa lição é a Bíblia e o politicamente correto. Politicamente correto é aquilo que é um termo que em si mesmo se propõe a ser uma coisa positiva, uma coisa boa. Aliás, por definição, diz assim, o termo politicamente correto é usado para descrever expressões políticas ou ações que evitam ofender. Então, no politicamente correto é proibido ofender alguém, ou qualquer pessoa. É proibido excluir ou marginalizar grupos de pessoas que são vistos como desfavorecidos ou discriminados, especialmente grupos definidos por gênero, orientação sexual ou cor. Então, na formalização, parece uma coisa muito bonita, muito positiva e louvável, aliás, propalada por muita gente na sociedade e adotado por muitas pessoas. Mas, biblicamente falando, meus amados, você há de entender e compreender e lembrar que a mensagem do Evangelho é única, a mensagem é absoluta, como dissemos, ela não é relativa, é absoluta. E um pregador como João Batista, por exemplo, não se daria bem mesmo aqui, estaria preso de novo, porque ele não era assim tão politicamente correto. Pregava a mensagem, a verdade e combatia o erro. Então, um politicamente correto vai fazer de tudo para não ofender
a sensibilidade de alguém por qualquer motivo ou em qualquer área. Porém, o Evangelho, na sua essência, é uma mensagem que acaba, assim, trazendo, no mínimo, desconforto para o pecador, para aquele impenitente que ainda vive a sua vida de pecados exacerbados no mundo. Não dá para aceitar o politicamente correto como proposto pelo mundo. Temos que trazer em nossa mensagem, sim, a questão do respeito com a pessoa, a dignidade das pessoas, mas o pecado não pode ser descartado ou diminuído com a sua intensidade nefasta e os seus danos, aliás. É preciso condenar. Então a mensagem do Evangelho acaba condenando as atitudes das pessoas e com isso as pessoas acabam sendo ofendidas, sentindo-se ofendidas, é verdade, mas é o Evangelho, é a palavra de Deus, e se não for assim, como eles realmente se sentirão culpados? É preciso que alguém diga a eles que eles estão errados, estão fazendo equivocadamente as coisas de acordo com o padrão de Deus. Certo? Ou então, politicamente correto no mundo, isso existe, é propalado, é louvado, é exaltado, mas na Bíblia absolutamente não. Lá no Salmo 11, verso 3, um texto muito atual, uma profecia, podemos até dizer, né? Há uma aplicação que pode ser estendida aos nossos dias também, que diz assim: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É um grande desafio para o justo, realmente baseado neste versículo. O que podemos fazer diante dessa propalada politicamente correta? Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias, como disse, com certeza. Os fundamentos estão já destruídos ou no mínimo abalados. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório e impensado, mas é direcional. Trata-se de uma narrativa ardilosa, construída com o fim de destruir os valores cristãos. Voltando à questão da desconstrução das coisas, do edifício doutrinário proposto e pregado pela Igreja de Cristo Jesus. Então, surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e o que é errado. Meus amados, por esse novo modo, está correto se fazer aborto, proibir a leitura da Bíblia em espaços públicos e outras coisas mais. Tá? Dentro dessa narrativa de politicamente correto, não há espaço para a mensagem incisiva da Bíblia, que condena o pecado, que condena atitudes pecaminosas do ser humano. Certo, amados? Então, o politicamente correto não serve para a igreja, é contra os princípios eternos da palavra de Deus. Precisamos ser incisivos, ofenda quem se sentir ofendido. Claro que não vamos ofender pessoas, falar contra pessoas, mas contra o erro, contra o desvio de conduta de muitas pessoas, aliás, da maioria, né? Afinal, a Bíblia diz que todos erraram, ou melhor, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E pecar, biblicamente, é errar o alvo para o qual nós fomos criados. O alvo principal é glorificar a Deus. E ninguém vai glorificar a Deus dando razão ou apoiando o erro, o pecado, os desvios de conduta, aprovando coisas horríveis que têm sido feitas aí nas leis humanas por aí afora. Se no mundo politicamente correto está sendo louvado, na igreja não há espaço para isto. Ainda existe a criminalização da opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada gera naturalmente, meus amados, quem fizer isso estará sujeito à censura. Gera não só um constrangimento, mas até mesmo uma censura diretiva. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Infelizmente, estamos vivendo esse tempo. Não há espaço para cristãos conservadores, aqueles que acreditam na Bíblia Sagrada e propõem e pregam como João Batista pregava, como Paulo e os pregadores da Bíblia. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa caricatura, infelizmente. No mundo todo vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Por conta do quê? Somente porque pregam a verdade e divulgam as verdades absolutas da palavra de Deus e não aceitam o tal do politicamente correto, secular, moral
e político, né? Que Deus nos guarde, dê força a todos os pregadores, ensinadores e que continuemos com a verdade. Isto vai libertar as pessoas que derem atenção a ela. Glória a Deus. Tópico 3 da lição fala da Bíblia e o outro evangelho. Paulo mencionou esta realidade em Gálatas 1 e 9. Ele chamou de novo de outro evangelho aqueles que estavam se desviando ou voltando a praticar religiosidade, cerimônias religiosas para garantir a salvação. Estavam voltando para o judaísmo, na verdade. Já haviam aceitado a Cristo como Salvador, mas ao invés de permanecerem fiéis e santos na palavra de Deus, no Evangelho, estavam voltando para o judaísmo. É uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. Você já deve ter ouvido isso, né? A palavra de Deus precisa ser atualizada, dizem. Lá atrás dissemos que essa atualização se refere, quando falamos de uma atualização, apenas uma questão de versões atualizadas quanto à linguagem, jamais quanto à mensagem. A mensagem de Deus, da palavra de Deus, é a mesma e com a mesma eficácia. E ela não precisa de ser atualizada ou ressignificada. Ela é a mesma, afinal, ela é a palavra de Deus, minha gente. E Deus não muda, Deus é o mesmo, ele não há nem sombra de variação. Ele é o mesmo, nada de ressignificação ou de atualização. Alguns exegetas, alguns intérpretes modernos acabam sugerindo isto, que Deus nos guarde. A Bíblia precisa, dizem eles, se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, o outro evangelho. O outro evangelho que não salva ninguém, que não leva ninguém para o céu, mas o verdadeiro evangelho, aquele trazido por Jesus Cristo, encarnado a partir do ventre de Maria, nasceu e viveu os seus 33 anos, foi crucificado, morto, mas ressuscitou e está vivo para todo sempre. Ele sim pode te salvar, e me salvou, aliás, salvou a você que está me ouvindo também. É neste evangelho puro, revelado na Bíblia Sagrada, que nós vamos continuar crendo. O que Paulo disse em Romanos 1:16 é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê, aquele que aceitar naturalmente. Existem também as novas teologias. Várias teologias foram criadas pelos seres humanos para tentar acomodar as situações pecaminosas do mundo. Esse outro evangelho também possui uma própria teologia. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação, como dissemos. Mas repetindo, a Bíblia não precisa de atualização, a não ser quanto à sua linguagem relacionada ao idioma. E para encerrarmos, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Ela é sempre atual e sempre será a palavra de Deus. E ela nem se renova, ela se mantém nova sempre. O que pode e precisa renovar, repetindo mais uma vez, é a linguagem. A forma, né, de falar, linguagem. A mensagem continua nova para sempre. Revelada por Deus. Por que não precisa? Porque a palavra de Deus, a mensagem revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo, mas com a mensagem atual. Ela é inspirada. Inspirada quer dizer soprada por Deus, dada diretamente por Deus aos autores originais, que depois foram feitas cópias fiéis e nós temos hoje na forma de livro escrito, por exemplo, na língua portuguesa. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. 2 Pedro capítulo 1, 16 a 21, nos garante essa inspiração também e diz que nenhum dos profetas falaram por si mesmo ou interpretaram de forma individualizada, particular ou mensagens interesseiras ou ou caprichosa, não, mas foram orientados por Deus, inspirados por Deus. Deus se revelou através das páginas da Bíblia Sagrada. Deus se revelou e ainda se revela, melhor dizendo, através das páginas da Bíblia Sagrada, das várias fontes, aliás, que Deus usa para se revelar à humanidade. A mais completa, a mais ampla é a Bíblia Sagrada. Concluindo, a Bíblia, portanto, amados, reafirmando, é a inspirada palavra de Deus. É a revelação de Deus para a humanidade. Isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada e é garantida por Deus também. Aleluia. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para
ler a palavra, um entendimento do que já está escrito, mas inspirado é simplesmente a mensagem que já contém, que já está na Bíblia Sagrada. Ela é genuinamente inspirada. Repetindo, alguém pode dizer que recebeu uma iluminação para escrever alguma coisa ou então entender um texto, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores bíblicos originais. Eles foram únicos e estiveram sob a inspiração de Deus. Não são os autores que são inspirados, mas sim a mensagem é inspirada. Eles estavam naquele momento que escreveram inspirados pelo Espírito, movidos, que é o termo, que é o que significa também, né, inspirado, movidos pelo Espírito de Deus, diz o apóstolo Pedro, para escrever o livro sagrado, a revelação de Deus para a humanidade. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária, diferente de todos os livros, de todas as outras fontes, entre aspas, de revelação de divindades. A Bíblia é única porque foi o único livro inspirado por Deus para a humanidade. Deus te abençoe grandemente e que possamos estarmos alertas contra as sutilezas daqueles que querem relativizar a Bíblia Sagrada. Lembre-se, os valores, os princípios da palavra de Deus são absolutos e são inegociáveis e jamais poderão ser relativizados ou diminuídos na sua eficácia. Amém.